Yes, because the King the Power. E a irmã que falou lá, que ele falava em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. Mas o é negócio de ai, the King, ai, the Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá, e o que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? Aí o que o povo a mesma idiotice da pergunta do Off the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu princípio, não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores, que é pura. Astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Teca, zacateca, teca, xiximeca, teca, zapoteca, teca, cara de muqueca, teca, cara de hipoteca, teca, cara de pateca. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Quero desejar a vocês um excelente sábado, um excelente dia, um excelente final de semana. Estou aqui para gravar, não faz muito a temática, a proposta do nosso canal, reagir a vídeos, polêmicas, enfim. Só que, infelizmente, nós como professores, pela graça de Deus, das nossas amadas e queridas escolas bíblicas dominicais de Belém do Pará e de todo o Brasil, a gente tem aqui trazer uma refutação a falsos profetas, a falsos pregadores, falsas pessoas que estão de um certo modo, estão trazendo escândalo para o Evangelho, escândalo para a obra do Senhor. Eu vou colocar, vocês analisaram e viram aí no começo do vídeo, tem um certo jovem, não vou citar nomes, mas vocês vão ver, e se ele quiser processar, problema dele, é a vontade dele. Processar uma coisa, agora ganhar processo são outras. E se ganhar processo, fique bem claro que eu não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar. Então, fica aqui a minha fala. É triste, sabe? É muito triste a gente ver que estão barateando o Evangelho, estão trazendo escândalo para o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus tem que ser pregada, é verdade, mas não precisa de espetáculo, não precisa de show, não precisa plantar bananeira, não precisa usar taca, teca, parece linguagem indígena. Não estou aqui desprezando, desfazendo os índios, não, mas fica uma coisa meio que, de um certo modo, duvidoso. As pessoas acabam entrando em descrédito o Evangelho, as pessoas acabam ridicularizando, e a palavra de Deus não pode ser ridicularizada, a palavra de Deus não pode ser vituperada, ela não pode ser banalizada, ela tem que ser pregada assim, na essência, na simplicidade. Grandes pregadores, grandes homens e mulheres de Deus que se levantaram para pregar a palavra, não precisaram usar subterfúgio, não precisaram usar seus dons materiais, suas inteligências, sua sabedoria, apenas precisaram usar o Espírito Santo, precisaram estar na inspiração do Espírito Santo. Infelizmente, a fala do rapaz aí falando que Deus usou até uma mula, mas ele ele é a própria mula. Se ele quer ser usado por Deus, então todos nós também somos usados pelo Senhor. Claro que na situação ali da mula, que ele citou, foi num contexto diferentemente de nós, que somos animais racionais, somos seres racionais. Nós não somos animais irracionais. É claro que, infelizmente, ele falou ali que faz perguntas de Bíblia, sobre Bíblia,
Mas como é que a gente vai perguntar? Uma jovem criança ainda, com sua idade de 14 ou 15 anos, sei lá qual a idade dele, uma hora tem 13, outra hora tem 14, outra hora tem 15, nem se sabe o certo qual a idade dele. Mas como é que vai se perguntar de Bíblia? Como é que a gente vai perguntar de escatologia, de alguns outros temas, sendo que essa pessoa não vai saber responder, sendo que essa pessoa não vai saber interagir, sendo que essa pessoa não tem capacidade alguma espiritual e teológica de debater, sentar debater sobre temas espirituais. Sabe debater sobre temas polêmicos, brigas, tretas, barracos. Agora, temas teológicos, infelizmente, não tem capacidade de debater. Quando eu falo debater, é explicar, sentar para aprender a palavra de Deus. Infelizmente, a situação do evangelho está assim. Mas Jesus está aguardando a sua igreja. Jesus está aguardando a sua noiva, a sua eleita. O Espírito Santo de Deus está aqui para ajudar a igreja. E se alguém se dispor, algum pregador, algum teólogo se dispor a ajudar esse jovem aí, ele precisa muito, irmãos, das nossas orações. Ele precisa muito das nossas intercessões. E ele precisa muito sentar para aprender. Não sei se ele participa de alguma escola dominical, de algum curso teológico, mas é muito bom. Seria bom ele sentar para aprender e depois pregar. Seguir o exemplo do mestre, que só saiu para pregar o evangelho, só saiu para cumprir a sua missão aos 30 anos de idade. Não estou falando que ele não possa pregar na idade que está, mas é necessário ele sentar para aprender. Como eu disse, algumas pessoas têm uma fala que diz, se você quer se levantar para ensinar, primeiro sente para aprender. Fica aqui a minha mensagem de hoje, sábado, dia 20 e... deixa eu ver o calendário, dia 26 de abril de 2025. Um forte abraço, fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.